Bom dia! Quem quer um café? Quem quer um café? Quem quer fazer um cafuné aqui no Gambito? Um dos meus gatinhos. Hoje ele tá bem carentinho, ele quer muito cafuné, porque ontem eu fiz evento o dia inteiro, então a gente não conseguiu brincar. Aí ele acordou assim, querendo cafuné, querendo colo, que nem uma coisa tão comum. E hoje eu vou receber pessoas maravilhosas para conversarem com a gente sobre os crimes que estão acontecendo na internet e que podem prejudicar crianças e adolescentes. E principalmente um deles que é uma coisa assim muito esquisita, que eu espero que vocês não conheçam, mas infelizmente alguns já ouviram falar, que é o zoosadismo, que é maltratos aos animais nos ambientes digitais, né? Então chega a me dar um arrepio, porque eu tô com essa fofura aqui, ó. Gente, olha como ele tá ronronandinho, ganhando um cafuné. Vocês têm gatinho, vocês têm bichinho? Quem tem um bichinho já me avisa, já coloca aqui uma mãozinha nos comentários. Ou pode pôr, se é um gatinho, coloca um gatinho. Se é um cachorrinho, coloca um cachorrinho. Porque talvez seja uma live mais difícil para quem tem animais, né? Porque nós vamos falar desse tipo de crime. Tô esperando aqui. Meus convidados hoje são a Liz Salvariego, que é delegada aqui do Núcleo de Observação e Análise de Violências no Digital, que é o NOAD, e o Flávio Rolim, que é um especialista em crimes cibernéticos. Ah, olha, chegando ali. Oi, nossa, quanta gente conhecida. Ah, vocês têm cachorro. Vocês estão entrando agora, eu perguntei quem tem cachorro, quem tem gato. Ai, que amor, vocês têm dois gatinhos? Eu tenho dois também. Eu sou a tia dos gatos, vou virar a véia dos gatos, sabe? Essa figura mítica brasileira. Serei eu, sem problema nenhum, gente. Com a maior tranquilidade, eu vou ser essa pessoa. Ah, tem gente que tem gato e cachorro. E eles se dão bem, né? Esse mito antigo a internet derrubou de que gato e cachorro não se davam bem. E não é verdade. Então, deixa eu ver aqui. Oi, Caroline. Ah, você tem cachorro, não sabia. Deixa eu ver aqui. Cadê a doutora? Contar pra gente quais são os principais crimes que estão acontecendo agora. Ah, entraram rapidinho. Olha que gente rápida. Tcharam! Como vocês estão? Já estão com o café aí? Tamo. Cafezinho pronto. Viram quem que tá comigo aqui para participar? Vocês não falem Hum, coisas hum. muito horríveis que ele não vai dar conta de escutar, ó. Ai, meu Deus. Vamos Não podemos falar moderar. coisas muito Tem horríveis. neném, tem neném. Tem neném. Qualquer coisa eu tampo a orelhinha dele, assim, ó, Isso. pra ele não Isso, escutar. isso. Então vamos lá, gente. Vamos começar a explicar pra vocês. Nossa, tem uma pelezinha aqui da minha boca que saiu. Vamos começar a explicar pra vocês. Estamos acompanhando hoje, então, quais são os principais crimes que podem afetar a vida de crianças e adolescentes, sejam eles vítimas ou a gente fala perpetradores, é uma palavra muito difícil, né? Ou quem comete essas violências nos ambientes Uhum. digitais, esses crimes. Quem vai começar? Liz, As damas Liz fez uma primeiro. convocação. Ah, você, Flávio ou Alice? As damas primeiro, né? As damas Sempre. unidas, não, porque Liz fez uma convocação, gente. Essa mulher aqui fica espiando esses grupos horrorosos do Discord, ela e a equipe dela, para ver o que está acontecendo e dando dicas para a gente cuidar melhor das nossas famílias, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O que está acontecendo que está te preocupando, Liz? Tudo, né, Shelly? A gente percebe hoje, nitidamente, que o crime migrou, né? O crime, principalmente, envolvendo adolescente infrator, envolvendo autor recém-adquirida maioridade penal. É muito importante a gente dizer isso, porque hoje houve uma migração muito clara para a gente em todos os pontos, e os pais não sabem, né? E isso também fica muito claro quando a gente vai cumprir um mandado de busca, quando a gente vai cumprir um mandado de internação ou até um mandado de prisão. A hora que a gente chega na casa, os pais não sabem, não têm a menor ideia. Você pode dar um Houve. exemplo prático, Liz? Você fala muito isso, eu já te ouvi falar. Do que seria um mandado de busca numa casa? Assim, eu acho que nem isso os pais têm noção. Assim, o que, que é? Por que, que você vai fazer um mandado de busca numa casa onde mora um adolescente? E o que, que o pai, como os pais reagem? O que, que eles deveriam saber, não sabem?
Para as pessoas entenderem como tudo começa, né? Quando a gente percebe ou a gente visualiza uma prática, a prática de um crime, né? Aí a gente começa a investigação, identificando esse autor. Aí, em sendo ele menor ou maior, só muda, na verdade, o rito, porque são ritos diferentes, né, processuais. E ali, quando a gente vai até, a gente faz a representação pelo mandado de busca, porque a gente já identificou esse autor, a gente representa pelo mandado de busca, passa pelo promotor, que opina sobre o mandado de busca, vai para o juiz, que defere ou indefere o mandado de busca, ou seja, a gente só vai cumprir com ordem judicial, ou seja, nós comprovamos que o autor é aquele e o juiz nos concede para que a gente, o mandado para que a gente entre na casa dessa pessoa. E ali chegando, a gente percebe que quando a gente cumpre esse mandado de busca, a gente entra na casa, né, desse autor, e é importante as pessoas saberem que a polícia entra mesmo sem avisar, a gente entra mesmo com uso moderado da força, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar ali dentro, né? Pode ter desde uma arma, não ter nada, então assim a gente não sabe. E ali, lógico, dentro da legalidade, a gente entra na casa dessa pessoa e aí a gente começa a procurar os dispositivos eletrônicos, celulares, enfim, tudo que foi usado para a prática do crime. Armas, eventualmente, porque sim, eles ostentam ou eles exibem armas ali online, né? Então, assim, aí cumprindo esse mandado de busca, a gente chama a mãe e o pai, porque sempre eles acompanham, a gente chama uma testemunha também. E aí a gente percebe claramente que o pai fica surpreso, a mãe chora, desespera, porque não sabe que o crime. Ou seja, nós normalizamos o fato de adolescentes ficarem horas dentro do quarto, jogando, né? Jogando, a gente se acostumou com isso, e os pais não sabem, na verdade, o que eles estão fazendo, o que eles estão consumindo. E geralmente a gente está falando de meninos, Liz. Quem tem menino tem que ficar um pouco mais atento. A grande maioria, sim, meninos. A E grande uma maioria, coisa que eu meninos. vejo ali sempre reclamar, aqui nós vamos dar um passadão, gente. A gente vai misturar dica com orientação, com caso, porque não vai ter um momento da dica. A dica aqui é, você tem que ter a senha do celular do seu filho. Como é que você não tem a senha do celular, né? Eu já vi eles, em várias entrevistas você fala, né, Liz? Eu peço, me dá a senha e a mãe e o pai não tem, você não consegue observar o que tem dentro daquele dispositivo, não consegue descobrir as coisas porque eles não têm nem a, o número ali da senha, né? Não consegue entrar no dispositivo do filho. E nós estamos falando de diferentes idades, né, Elis? Sim, sim. A gente, não raras vezes, cumpre mandado em casa de agressor, vamos chamar assim, de 12 anos, né? 12 anos de idade. Então, assim, não tem essa história de, meu filho é muito novo, não tem acesso a isso. E uma coisa muito interessante, né, Shelly, você também fala muito disso, né? Nós, adultos, temos muito tato em falar algumas coisas com eles, principalmente sobre letramento digital, educação sexual, sendo que tudo isso está exposto ali, né? O tempo inteiro. E a gente faz de conta, gente, isso é muito sensível, não vamos conversar sobre. Gente, ele já está tendo acesso. Eles estão tendo acesso a tudo isso. E Flávio, na tua experiência, você tem observado quais são as principais violências que os adolescentes cometem ou são vítimas dentro desses ambientes digitais? E bem-vindo para uma live nossa. Você vai Muito ver, a gente fala obrigado. de assunto pesado, mas a gente fala leve, porque senão nem a gente aguenta a conversa. Ótimo, ótimo. Shelly, muito obrigado pelo convite. A Liz, né, já tinha oportunidade. A Liz é uma parceirona aí de trabalho. A Shelly já acompanha o seu trabalho. Inclusive, tive a oportunidade de participar da sua capacitação, que foi ministrada lá na Polícia Federal. Então, muito, muito bacana poder estar aqui, poder estar compartilhando esse conhecimento, né? Eu sou um grande estudioso, né? Assim, um grande aprendiz, na verdade, né? Dessa temática. E o que hoje nós percebemos é, como a Liz muito bem falou, a criminalidade contra crianças e adolescentes ou que envolvem crianças e adolescentes, elas vão acontecer, né? Seja a criança autor ali, o adolescente autor, né, de um ato infracional, ou como recorrentemente ocorre como vítimas, onde essas crianças
efetivamente estão, onde esses jovens, eu vou me referir a jovem para abranger todo esse grupo, né? Onde os jovens efetivamente estão. Então, eu concordo plenamente quando a Alice diz que essa criminalidade ela efetivamente passa por uma tendência de migração entre o ambiente físico e o ambiente digital, pelo menos em sua gênese. Então, quer dizer que você poderia falar assim, pô, Flávio, então quer dizer que o crime não acontece mais no ambiente físico? De maneira nenhuma. Né? Só que a exposição, ela é uma exposição muito mais acentuada por vários fatores que nós conhecemos, né? O tempo de exposição à tela, né? A evolução dos meios digitais, dos nossos devices, né? Dos nossos dispositivos. Hoje a gente tem um dispositivo que a gente praticamente, e aí eu estou falando de nós adultos, imagine isso em relação à criança, que nós não conseguimos soltar ele ao longo do dia. Né? Experimente sair, e aí os colegas que estão assistindo a live, experimente sair da sua casa, sem o seu celular, você vai ver a sensação horrível que é, a não ser quem já está adestrado em relação a isso. Então imagine esse fator em relação aos jovens. Né? Então esse é um fator, eles estão nesse ambiente. Então onde estão os crimes que têm como alvo, né, esses adolescentes? Eles estão nas plataformas, porque lá eles estão. E aí eu gosto muito de pensar, Shelly, numa ideia cíclica, né? Porque eu confesso a você que há 3 ou pouco mais de 3 anos, quase 4 anos, né? Quando eu tive a oportunidade de, além de um aprendiz, né? De como delegado de Polícia Federal, ter a oportunidade de coordenar as operações da Polícia Federal em todo o cenário brasileiro. E quando eu me deparei com essa realidade, aí só para a gente contextualizar, eu sei que, né, a gente tá alinhado quanto a isso, mas crimes extremos, né, que envolvem incitação ao autoextermínio, automutilação, abuso sexual infanto-juvenil. E eu sempre olhei para aquilo com um incômodo muito grande e com um desejo de responder assim, por quê? Né? O que está acontecendo nesse cenário, né? E porque eu vi atos tão bárbaros, né, tão absurdos, né, como maus tratos a animais, sacrifícios de animais, e eu falava assim, pessoalmente, aí eu tô até, é um desabafo aqui, pessoalmente eu olhava para aquilo e falava assim, o que permite que esse adolescente, esse jovem se comporte dessa forma? Mas conforme eu fui Você tem uma conclusão? Porque Não, essa é... não. Eu tenho um ponto de partida para a gente pensar. E eu olhava para aquilo e falava assim, cara, mas o que está acontecendo com esse jovem? E eu sempre olhei ali para o perpetrador, né? Para o agressor. Mas em determinado momento me chamou a atenção o fato, a quantidade de pessoas que assistem essas lives. Isso é uma coisa que a gente vai ter que explicar, né? Que tipo de crime o Flávio está falando agora? Ele está falando dessas violências que ele está descrevendo. Elas são cometidas ao vivo, em lives. Geralmente no Discord tem alguma outra plataforma que eles estão usando também para fazer? O Discord ela acaba que ela foi muito mais disseminada, né? Mas a gente tem isso em várias plataformas, Shelly, e é importante a gente falar isso, né? Eu particularmente, eu sempre sou um pouco contrário a demonizar, né, a plataforma, porque na verdade a plataforma é o meio e não o fim. Vamos dizer que por um passo de mágica a gente conseguisse acabar com uma determinada plataforma, a gente acabaria com o fenômeno? A resposta é não. Ela migraria para outra plataforma e assim a gente... Mas só para o pessoal entender, então, é como se a gente fizesse uma live no Zoom, no Meet, qualquer live, mas o Discord ele existe bem antes, né? Antes de existir o Zoom, antes de você conseguir fazer uma live em vídeo, com um monte de gente participando, você já conseguia nesse aplicativo e em outros parecidos fazer com áudio, todo mundo conversar. Antes disso ser possível, é como uma chamada no WhatsApp que hoje você consegue colocar um monte de gente, você conseguia fazer isso já nesse aplicativo. Então, quem gosta de jogar online jogava muito, usava muito esse aplicativo para jogar, para dar a impressão que está todo mundo junto, como a gente está agora. Isso não era possível, mas esse aplicativo já permitia. Só que hoje você consegue colocar uma live com quantas pessoas participando lá? Não sei nem se é limitado o número, né? A princípio eu não vejo limitação, não. Acho que não há uma limitação by design, né, da plataforma, eu acredito que não. Então vocês veem live, sei lá, eu acho que tem live com 200 pessoas participando, com 1.000, 20 mil. 2.000, sim. E isso que me chamou a atenção nesse momento. Então essa sua explicação é muito pertinente, porque fala do que nós estamos vendo, né? Então eu estou lá
assistindo, né? Tanto como uma pessoa que se interessa como um tema, né? E como a Liz olha, né? Com os olhos policiais ali no âmbito da investigação criminal. Muitas vezes ali um sacrifício de um animal, condutas extremamente graves, sádicas, violentas. Mas quando eu olho para o outro lado, tem 1.000 pessoas assistindo. 2.000 pessoas assistindo. E isso me gera uma reflexão, Sheili, Liz e demais colegas, de um processo cíclico. E aí, efetivamente, a gente tem um ponto de discussão real. Porque a gente pensa, claro, né, na responsabilidade dos jovens que cometem esses atos bárbaros e de nenhuma forma a minha fala aqui é no sentido de isentá-los de responsabilidade. Mas é no sentido da gente pensar o que faz um jovem, como investigações que nós já tivemos, as situações que eu digo que já tivemos por meio, né, da mídia, que eu acompanho muito o trabalho da Liz, que permitem que o jovem como esse pratique atos tão graves. O que aconteceu com esse jovem? E o que permite que esse número ele cresça numa métrica exponencial? E aí eu chego a uma conclusão, na verdade é uma conclusão, mas um ponto de partida, de que esse é um procedimento cíclico, que ele tanto expõe os jovens a uma situação extrema de violência, quando eles assistem, e capacitam ou dessensibilizam, capacitam não é o termo melhor, dessensibilizam esses jovens a se tornarem potenciais agressores. E aí nós temos efetivamente esse movimento, um ciclo vicioso, né, em que nós acompanhamos vítimas que no primeiro cenário, em um segundo cenário são agressores cada vez mais sádicos, né? Então, se a gente precisa de alguma forma interromper esse ciclo, claro, por meio dos agressores, e aí o trabalho da Liz é um trabalho formidável nesse sentido, né? Agressor apreendido, é maior, preso, medida cautelar, proibição de acesso à internet, né? A gente tem uma série de medidas. Mas em relação aos telespectadores, porque aí está o ciclo. Esse jovem dessensibilizado é o jovem que amanhã, e aí eu digo amanhã, mas esse ciclo é muito rápido, ele é possível de ser cometido, perpassado muito rápido, ele é um potencial agressor. Né? Então, eu entrevistei recentemente o Paulo, eu não sei falar sobre o nome dele, Sassá, vamos dizer, de Sassá, que é um pai que escreveu um livro que chama Se Aconteceu com Minha Filha. Coloquei trechos aqui, tá no meu YouTube a entrevista com ele. E o que aconteceu ali, né? Ele descobriu que a filha estava sendo vítima, para dar uma ilustração bem explícita para quem está nos acompanhando. Um dia a filha dele chegou para ele e falou: pai, me ajuda. Ela estava toda cortada. Uma amiga da família já tinha cantado essa bola para ele, falando: olha, um dia eles estavam num local de sol, de mar. E ela disse, ela tá puxando muito a camiseta para baixo, essas camisetas que a gente usa para proteger do sol, que tem o filtro solar. Ela falou, olha, eu acho que quando ela puxou essa camiseta de manga comprida no sol, eu acho que eu vi uns cortes ali na barriga dela. Fica atento, né? E a mãe era falecida, ele cuida da filha sozinha. E um dia ele descobriu porque a filha estava toda cortada e ele descobriu que ela estava sendo vítima dessas lives, vamos dizer assim, né? Desse tipo de crime que acontece em live diretamente no Discord. Principalmente, mas em outras plataformas também. O que ele dá de dica, né? Ele fala, e ele fala para os pais fazerem isso, e ele diz que todos os pais que fizeram se impressionaram. Ele fala, sente do lado do seu filho e da sua filha, do computador dele. Ele peça para ele abrir o aplicativo e só fica sentado e vai olhando junto com ele. Ele vai navegando dentro do aplicativo, você vai vendo. Diz que é muito rápido para achar. Diz que é muito rápido para achar, gente. Achar grupos. E o nome do grupo é esquisito já. São vários grupos que a gente chama de servidores, mas são grupinhos que tem ali dentro de temas variados e os temas são morte às vagabundas, por exemplo. Coisas assim, racistas, machistas, nazistas. Tem muita apologia ao nazismo nesses grupos. Então, só de você observar junto, ele falou, senta do lado, porque eles acham comum. Ele falou, você vai se espantar, porque seu filho vai vendo aquilo, ele nem acha estranho. Porque é tão comum que tá ali dentro. Então, mais uma dica aí para você, além de você ter a senha do celular dos seus filhos, você sentar do lado dele, ver com ele o que ele tá fazendo, o que tem ali, ser um pouco curioso, sabe? Falar, mas e se clicar ali? Mas o que é aquilo ali? Tem grupos, como é que é esse grupo?
você vai se espantar, geralmente, por eles navegarem por esses assuntos de uma forma assim completa. É tão comum que não é nada. Ele é um ponto tão crucial isso que você fala, que hoje a doutrina científica ali, eu não digo nem do Brasil, do mundo, ela fala de um risco de dois polos, né? E aí eu ainda nem entrei no conteúdo, mas qual é o risco do primeiro polo? É esse risco que você está falando, né? As próprias plataformas, né, por design, né? Eu já de um termo by design, a própria estrutura dela é uma estrutura pronta e feita para manter a atenção de qualquer pessoa. E aí eu sempre gosto de trazer como exemplo nós adultos. Né? Então, as plataformas de scrolling, né? Que a gente vai passando, TikTok, Quai, Instagram, há um tempo atrás, há alguns poucos anos atrás, você conseguia rolar e, dependendo da quantidade de amigos que você tinha, o feed acabava. E você, não sei se vocês lembram disso, a gente começava a ver de novo as fotos que a gente já tinha visto, porque seus amigos não postaram ali, se você tivesse pouco. Hoje isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Você pode fazer o teste ali, começar a rolar o feed do seu Instagram, rolar o feed do seu TikTok, e ele nunca vai acabar. São os feeds infinitos ali. Né? Então você sempre vai ter algo novo para ver, ainda que não tenha qualquer relação com o que você busca. E aí entra um grande papel dos algoritmos. Né? Os algoritmos, eles têm uma tendência. O que são os algoritmos? Né? Eles são uma programação, né, em termos simples, uma programação das plataformas que indica o conteúdo que há uma maior probabilidade de que você goste, de que você veja. Mas o que e aí existem estudos, né? Existe um livro muito interessante chamado A Máquina do Caos, né? Que ele fala um pouquinho sobre essa plataforma. Você assistiu? Amo, já recomendei várias vezes também. Muito bacana. Inclusive, eu tô com ele aqui na minha frente, está aqui, A Máquina do Caos, que ele explica justamente isso, o quanto o fator violência tem um fator de atração à atenção do ser humano. Então, existem plataformas que elas são muito mais incisivas nisso. Então, elas mostram mais violência. Ocorre que essa violência tem sido muito mais produzida no ambiente online, nesses grupos. Então, ela produz muita violência, então isso alimenta os algoritmos mostram mais isso naturalmente. Então, esse é o primeiro risco. Se você entrar, eu acho que eu até vi aqui no teu Instagram que você fez um teste, colocou lá e viu o que você está falando ali de uma plataforma que nem é tão incisiva nos seus algoritmos. Existem outras que são muito mais violentas nisso. Então, elas vão mostrar um conteúdo violento para o seu filho. É triste falar isso, né, Liz? Mas as plataformas vão mostrar um conteúdo violento para o seu filho, que é um conteúdo que naturalmente o ser humano se interessa, adulto, imagine uma criança. Então, ele naturalmente vai rolando e vai caminhando ali nessa jornada até que efetivamente, naturalmente, sozinho, sem procurar, sem já ter uma preconcepção sobre isso, ele vai se deparar com conteúdos extremamente violentos em plataformas absolutamente abertas. Eu não estou falando de dark web, eu não estou falando de plataformas ali que você vai ter que ter um navegador específico, não. Então, esse é o primeiro risco. O segundo risco é a própria incapacidade plena, o próprio não desenvolvimento pleno da capacidade de resistência dos nossos jovens. Né? Justamente pelo o não desenvolvimento pleno do córtex pré-frontal, né? O sistema límbico jamais desenvolvido, o sistema de recompensa. Né? Então a gente tem uma recompensa bem desenvolvida, mas uma capacidade de resistência pouco desenvolvida. Então eles têm, calma, vamos lá, porque tu engata uma primeira e vai, calma, nós estamos numa live do Instagram, eu tenho esse problema. Vamos parando aqui. Então são duas coisas. Primeiro, a oferta é muito grande, a própria plataforma vai ofertando conteúdo violento, conteúdo extremo, conteúdo que vai fazer prestar atenção. E esse é o tipo de conteúdo que ela mais vai oferecer para adolescentes. Tem uma pesquisa da Think Twice que mostra isso. Em 12 dias, os jornalistas disfarçados de adolescentes ali estavam vendo decapitação. É esse tipo de coisa. Eu sempre ouvi dizer que adolescente recebe, principalmente morte de facção, esse tipo de coisa, pessoas sendo assassinadas, mas eu nunca tinha visto. E recentemente eu vi aqui, porque uma blogueira, uma influencer que eu não conhecia, resolveu fazer um react a um vídeo desses. Um homem, eu acho até que eu mandei para você, Liz. Um homem está lá e ele fala, eu vou morrer por causa disso e disso que eu fiz tal coisa, e começam a atirar nele. E a mulher achou que fazia sentido fazer um react de uma coisa absurda, de uma violência extrema. Isso é só para provar o quanto isso está sendo naturalizado. Então, além disso existir nas redes abertas e ser entregue
principalmente para criança e adolescente. Se você nunca viu, é porque você não é criança e adolescente. Eles não recebem a mesma coisa que nós. Você tem um cérebro que ainda está em desenvolvimento, incapaz de resistir a esse tipo de impulso, de curiosidade. E a gente não resiste, né? Então, eu tenho percebido esse movimento, e a gente teve muitos exemplos essa semana, de que essa violência está chegando, ela não está apenas nesses canais. Muita gente que jamais reagiria a uma coisa absurda, isso não se faz, tá, gente? Só para deixar explícito, você não mostra violência aqui. Você não pode mostrar a violência para criticar a violência. Não vai funcionar, porque você fica naturalizando, você fica mostrando, você está ajudando o processo de dessensibilização. Isso. Exatamente, perfeito. Obrigado. E realmente eu tenho esse problema. Não, eu não tenho problema nenhum parar o povo, porque a gente tem que ir explicando. Quando a gente traz especialista, vocês vão numa linguagem que às vezes é difícil para a gente acompanhar. Então, eu vou pedindo até para eu me localizar. E aí eu já encerro esse raciocínio. Então, são esses dois fatores bem pontuados, né? Bem pontuados ali, de duas vulnerabilidades que a gente podia passar aqui 2, 3 lives falando de cada um deles. Mas aí existe um fator adicional, Shelly, a essa questão dos jovens. E aí entra um pouco nessa falta de monitoramento e de atenção a esses jovens. Porque o que eu tenho visto, Liz, né, depois você pode falar também, se você concorda comigo, uma necessidade evidente de afiliação por parte desses jovens. Esses jovens, eles precisam fazer parte de algo. É aquela história da escola, né? Que a gente via, nós vivemos nas nossas escolas, lá atrás, e a gente queria fazer parte do grupo. E muitas vezes ali, algumas pessoas tinham dificuldade. O que aconteceu hoje? Essas dificuldades aumentaram, os grupos se tornaram mais restritos, e principalmente com os grupos... Aí entra a questão, grupos violentos, que oferecem afiliação. E aí entra o grande X da questão. Se um grupo é extremamente violento, desses que nós estamos falando, e eu preciso ser reconhecido por aquele grupo, como é que eu ganho visibilidade naquele grupo? É uma constatação lógica, sendo mais violento. Então, quando eu digo que nós temos uma estrutura, uma máquina que possibilita a criação desses agressores, é sobre isso que eu estou falando. Então, vulnerabilidade da rede, vulnerabilidade do jovem, dentre essas vulnerabilidades, uma necessidade preeminente de socializar, de ser reconhecido pelo grupo do qual ele integra, ele aceita, também por conta da carga de violência que ele recebe dentro desse grupo, se tornar um praticante dessas condutas. E aí, né, aí entra a grande tristeza de toda essa conversa. Quem sofre essas violências são os vulnerabilizados. São os animais que estão expostos, né, com pouquíssima proteção, né, principalmente se a gente vê, a gente, infelizmente, caçadores de gato. O adolescente sai na rua pegando ali filhotes de gato, filhotes de cachorro que estão abandonados na rua. E aí trazem ali para dentro do seu ambiente familiar e cometem ali todas essas atrocidades. Muitas vezes violências perpetradas por irmão contra irmãs. Ou irmãs, o pior, irmãs contra irmãos. Então, a discussão, claro que a discussão ela perpassa, Shelly, quando a gente olha isoladamente um fato, e eu vejo muito isso, né? As pessoas falando, poxa, mas como é que pode um adolescente sádico desse jeito? Meu Deus, como é que esse nível de violência? Só que esse adolescente ele não nasceu assim. Pode até ter nascido, pode ter algum problema, um pouco mais... Mas quando a gente olha a multiplicação de casos, quanto esses casos repetem, né, e acontecem, e eu não estou falando só de Brasil. Esse fenômeno é um fenômeno mundial. Existem diversas forças policiais que têm artigos científicos escritos sobre isso nos Estados Unidos, na Alemanha, né, que falam justamente sobre esse mesmo fator que nós estamos vivendo. Né? Então, a discussão é muito bom ter esse espaço, a sua visibilidade, a visibilidade da Alice. Assim, eu agradeço imensamente essa oportunidade para a gente trazer um pouco essa perspectiva de sistema. Um sistema que tem possibilitado a proliferação desses casos e um aumento em progressão nunca vista. Né? Se o cenário hoje é ruim, é péssimo pensar nisso, mas o futuro é um futuro não muito aceitável nessa perspectiva. Né? Não muito bom. A perspectiva não é uma perspectiva boa, infelizmente. Opa.
Desculpa, quando balança aqui a mesa é porque o meu gato subiu, hein? Sem Então, o problema. cenário é ruim, nada que não possa piorar. É isso que você está falando, né, Flávio? Eu quero até comentar, eu vou dar a palavra para a Liz comentar sobre isso, e depois eu tenho algumas perguntas que as pessoas começaram a enviar. E se você que está nos acompanhando quiser mandar perguntas, só vamos registrar aqui a presença da perícia criminal gaúcha. Que bom que vocês estão aqui. Você vê que legal, quando peritos criminais. Policiais federais podem estar junto com as famílias aqui conversando. E isso, gente, faz parte de uma coisa também da Polícia Federal que as pessoas sabem pouco. As pessoas acham que os policiais, eles atuam apenas depois que o crime acontece para punir e responsabilizar as pessoas e acolher as vítimas, mas eles também atuam na prevenção cada vez mais. Por isso, inclusive, que eu fui até Brasília dar um treinamento para a Polícia Federal de oratória, porque eles estão indo nas escolas conversar com os jovens, com os adolescentes, com os professores, com os pais, e o jeito de comunicar importa. Então, para vocês verem, eles estudam como comunicar isso, porque eles também atuam na prevenção. Liz, depois dessa aula do Flávio, Sim. me conte, o que você tem para acrescentar? Porque eu tenho um monte de pergunta para vocês, eu posso ir para as perguntas. Não, eu só queria fazer uma observação. O Flávio mencionou muito bem essa história de pertencimento, né? E é muito importante a gente deixar muito claro isso. Tanto agressor, autor, adolescente infrator, quanto vítima estão nas redes em busca de pertencimento. Fato, isso é fato. Então, para o pai e para a mãe ter essa percepção, porque a linha que distingue autor e vítima é muito tênue, muito tênue. Então, eu acho que deve ser uma preocupação geral da família, não só com relação a meu filho vai fazer isso, não, meu filho pode sofrer isso, né? E isso também a gente tem que pontuar. E pode para as perguntas, amiga, vamos lá. E a gente tem medo, às vezes, que o nosso filho seja uma vítima e a gente esquece que ele pode ser um agressor. É isso, né? Eu sempre comento nas palestras, Exatamente. gente. Atenção total, atenção total. A gente poderia falar, e depois, se a gente tiver tempo, vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do pertencimento. Quando o Flávio usa a palavra afiliação, né? Os grupos oferecem afiliação. Eles Uhum. oferecem a possibilidade de você participar. Só que para você participar, você tem que agir como eles querem que você age. Para você crescer dentro do grupo, você tem que ser, Isso. né, Tem uma uma pessoa violenta. hierarquia. Acho que antes até de eu fazer as perguntas, eu só vou te fazer uma pergunta, Liz, porque você queria muito explicar o que é zoosadismo. E essa palavra não é uma palavra comum, né? E é uma palavra que está sendo utilizada hoje para descrever esses crimes. Eu e a Liz estivemos numa audiência pública em Brasília para falar desse tipo de crime, uma audiência indigesta, mas acho que você poderia conceituar, explicar para as famílias o que é zoosadismo? O zoosadismo que a gente percebe, né, muito nitidamente online, faz parte aí dessa mistura, né, que todos esses adolescentes infratores, todos esses agressores têm acesso muito fácil, não só a atos de violência extrema contra pessoas, mas também contra animais. Isso está exposto ali, não precisa procurar muito. O zoosadismo é o prazer que as pessoas sentem ao ver um bichinho sendo torturado, né? Seja o bichinho ali, como a gente teve recentemente aqui em São Paulo, o caso daquela pessoa que pisava nos pintinhos, né? E também temos o caso de maus tratos a gatinhos, como o Flávio mesmo disse, que eles caçam ali nas comunidades, caçam gatinhos, cachorrinhos, sempre filhotes, porque são mais vulneráveis, oferecem menos resistência. Então, o zoosadismo é isso. E a gente percebe esse prazer, né, inerente ao zoosadismo. E o zoosadismo é muito importante a gente mencionar também, como o próprio Flávio disse, isso já é observado em outros países, inclusive o zoosadismo é um marcador de violência extrema, pontuado já pelo FBI desde 2014. Então, o FBI monitora esse tipo de consumo, porque ele faz parte, né, de um processo de radicalização online, de adesão a essa violência extrema. Ou seja, fica claro que quem faz com animais, faz com pessoas. Dos 591 alvos monitorados, presos, apreendidos pelo núcleo que eu coordeno aqui em São Paulo, todos consumiram zoosadismo ou praticaram zoosadismo. Né? Então, e não para no zoosadismo, isso é importante a gente mencionar, ele migra para as pessoas. Ou seja,
Primeiro, ele maltrata um animal ali com requintes de crueldade que eu nunca vi igual e não desejo que ninguém veja, não desejo. Ali praticando aquilo, ele se dessensibiliza, porque a dessensibilização é um processo de repetição, ele se dessensibiliza e dali ele passa a induzir uma criança ou uma adolescente à automutilação, por exemplo. Que é um crime. Ele consegue fazer com que essa criança se machuque através de pressão, de chantagem. Então ele descobre muitas vezes algum vídeo da criança, alguma coisa que ela fez, ou consegue imagens íntimas se disfarçando de alguém que está interessado nessa criança, nesse adolescente. E depois que essa criança, esse adolescente manda um nudes, uma imagem íntima, começa a ser chantageada por esses grupos. Ou às vezes eles pagam para o outro chantagear. Às vezes tem muito dinheiro envolvido, assim, pequenas quantidades. Para mim, isso tem uma origem numa lógica das redes sociais, e daí vozes da minha cabeça, aqui, 12 anos mexendo aqui com isso, como uma pesquisadora independente. E a rede social ela vai dizer para todo mundo que o que importa é fama e dinheiro. Ponto. Uhum. Não existe outra coisa. Ou você tem fama ou você tem dinheiro, você não é ninguém. E como é que se arruma fama e dinheiro quando você é um adolescente que não tem dinheiro? Ou você explora alguém, que é muito do que esses meninos fazem, ou você explora para ganhar dinheiro. Então você pode fazer golpes na internet. A gente já foi preso um menino de 14 anos em Natal que explorava crianças de 9, de 10, conseguia nudes dessas crianças para poder vender na dark web. Porque é um jeito de ganhar dinheiro na internet. Você pensar, muitos vão querer ser jogador de e-games, mas muitos não entender que violência sexual contra criança e adolescente dá dinheiro. Então, para mim, esse rompimento dos valores da família, por mais que a família queira transmitir bons valores, se ele passa 4, 6 horas na internet, a internet vai transmitir os valores. E não vai dar para todo mundo ser rico, é mentira. Ninguém vai ser ostentação. O que mais os meninos recebem é violência, ostentação e misoginia, os meninos adolescentes. E eles não vão ser ricos. Essa mentira cai por terra muito rápido, de que você vai conseguir ter um carrão, uma casona, uma esposa que fica em casa e não trabalha. Porque, gente, que família consegue um homem sozinho sustentar uma casa? Isso obviamente, vai mostrando. Ele sonha com isso, mas ele vê que é uma mentira. E aí só sobra um caminho para ele se destacar, que é a violência. E nesses grupos a violência está disponível. Se você for violento, você ganha. Então aumenta a violência nas escolas, aumenta. Então, o nosso sistema capitalista, que não deixa nenhum lugar para a pessoa brilhar, vai dizer o único jeito de você brilhar é sendo violento. E eles vão na violência. Isso do que eu percebo, tá, gente, dessa coisa de pertencimento. A violência é sempre uma alternativa para um menino jovem se destacar. E para um adulto, a gente vê aí os Red Pills ganhando notoriedade, falando mal de mulher, falando que você tem que submeter o outro. Até entre os homens adultos, essa violência contra o outro dá notoriedade, o que é um absurdo, assim, que eu não consigo nem... Imagina com adolescente, né? Uma observação aqui, a Gerciane está fazendo observações boas, quando a gente começa devagar, volta aqui para coisa prática, ela voltou aqui, ó. Os grupos de crueldade começam nos jogos online como Roblox. Muito obrigada. É isso mesmo. Onde que esses grupos conquistam crianças e adolescentes? No TikTok, eles colocam muito link para os grupos do Discord. Eles começam a conversar lá no Roblox. É muito comum eles aliciarem, eles conquistarem os adolescentes no Roblox para irem para o Discord. Então, não é que ele, de repente, está num grupo lá do Discord. Eu tô falando Discord para facilitar, porque é a plataforma mais famosa, tá? Eu vi que o Flávio evitou nomear, eu vou nomear a plataforma, é a mais famosa. Então, ele tá lá jogando, alguém fala, vem pro Discord. Muitas mães me mandam esse relato, sabe, gente? Olha, minha filha tá conversando, ela jogava Roblox, e aí convidaram ela pro Discord, eu vi que agora ela tá no Discord. Alguém chamou ela. Como é que eu sei se é um criminoso? Olha, essa pessoa chamou sua filha pro Discord, ela tem 12 anos, de Discord, mínima idade é 13. A probabilidade de ser um criminoso é gigante. Eu vou começar com as perguntas de vocês, são perguntas difíceis, aí vocês veem quem vai responder, tá? Essa aqui eu acho que mais ou menos tá respondida, que é: vocês veem os adolescentes que matam por prazer vítimas de um sistema? Eles são vítimas de algo? Você quer responder, Liz? Por favor. Às vezes sim, né? Óbvio. A grande maioria sim.
Mas, por vezes, não. A gente percebe ali que há sim um prazer em fazer o mal, tá? Nítido. Isso é importante ponderar, porque no decorrer das investigações, e algo muito importante a ser dito, porque essas investigações, elas são muito extensas, porque esse adolescente infrator, ele fica pouquíssimo tempo internado, tá? Pouquíssimo tempo. E ele volta para as redes com muita força. Muita força. Ele volta como líder, exercendo liderança. E aí vem a nossa questão, né? Ali a gente percebe que uns vão no efeito manada, eles vão, sem pensar, exatamente como o Flávio ponderou, necessidade de pertencimento, não formação completa do córtex pré-frontal, necessidade de alimentar todo esse sistema de recompensa, e ali ele vai no efeito manada. Mas nós temos casos, sim, que são casos que é o prazer pelo prazer de fazer maldade mesmo, tá? Mesmo. Nós temos um caso que esse adolescente foi apreendido em Pernambuco e ele fez mais de 200 vítimas online. 200 vítimas. Desculpa, eu fui E, fechar a janela porque começou a chover aqui. Tá tá. chovendo aí. Liz, se você me permite, eu gosto, nesse tema, Sheili, Liz, eu sou muito cético, assim, eu sempre evito, porque é um fenômeno tão novo que eu evito usar termos antigos, né? Como esse, Sim, sim. vítima do sistema, porque não pode dizer muito mais coisa ou muito menos coisa do que a gente busca dizer. Então, eu me permitiria dizer, claro, e aí é uma análise minha, que eles são partes do sistema. Uhum. E aí eu explico melhor. Existem jovens que efetivamente a gente observa que não foi recrutado por ninguém, que ficou muito pouco tempo dentro dessa bolha, e assumem um nível, né, e atingem um nível de violência tão grave que sugere efetivamente, né, que alguma coisa diferente dos demais. E aí existem alguns estudos que, inclusive, eles observam isso. Quem são os principais alvos ali desse tipo de ecossistema? E eu prefiro nem chamar de grupo, porque, na verdade, é um ecossistema, é uma faixa de atuação que a gente tem ali diversas crenças dentro daquele tema. E esses e essas pessoas, esses jovens, aqueles que possuem uma propensão à prática de crimes, e aí eu vou dar algum exemplo. Quando analisa-se ali quem são esses jovens que são efetivamente recrutados, muitas vezes dentro ali de chatboards, né, de boards de texto, que apresentam tendências ao autoextermínio, ou que apresentam tendências a um comportamento, né, que nos permite inferir que há alguma patologia psicológica. Então, veja, se a gente tem todas essas vulnerabilidades e a gente ainda tem um jovem mais exposto, porque provavelmente ele tem alguma depressão, ansiedade, falta de acompanhamento familiar, uma família, muitas vezes, que não tem uma mãe ali próxima, ou não tem pai e mãe nenhuma, e muitas vezes isso adicionado a algum desarranjo psicológico aí, diagnosticado ou não. E Sim. aí a gente tem realmente o grande perigo ali. Né? Porque baixíssima capacidade de resistência, uma propensão imensa à violência e uma necessidade de pertencimento muito maior do que os outros adolescentes. Porque esse já foi segregado a vida inteira. Mas eu entendo o que você disse. É difícil, é que ele não está falando assim, vítimas do sistema, mas de um sistema. E eu acho que se você for ver, porque eu acho que até a gente precisa questionar a pergunta aqui antes de eu passar para a próxima. Eu vou questionar a pergunta. Ele fala: vocês veem os adolescentes que matam por prazer como vítimas de um sistema? A maioria não mata por prazer de matar. Eles matam para pertencer ao grupo, não tem nada a ver, entendeu? Mas aí há aqueles que a Alice falou, né? Que realmente Claro, tem há ali uma aqueles que têm o patologia prazer, que. mas eu já vi muito vídeo, você vê que, porque, inclusive ontem, eu não sou a favor de que se compartilhe vídeos, gente, mas um deputado que sempre teve a causa animal muito presente e que eu acompanho há anos, antes dele virar deputado, ele postou os vídeos de um menino que deve ter uns 9 anos, ele é pequeno, eu não sei se ele tem 9, 10, 11, não sei se a Liz viu, eu vou descrever o vídeo para vocês entenderem. Ele fala: eu vou colocar um peixe no liquidificador.
Atenção, tropa. Ele está fazendo vídeo na internet. O que ele está fazendo não é o foco do vídeo. Ele está fazendo vídeo na internet. Ele quer audiência. Ele fala com a audiência o tempo todo. O foco dele são as pessoas. Igual o influencer fazendo qualquer coisa e dizendo, gente, olha aqui minha maquiagem. Olha, eu estou usando esse blush. E aí a audiência aumenta. Eu vou passar isso aqui. Ele está fazendo a mesma coisa. Só que ele está fazendo isso com violência contra animais. Ele coloca o peixe dentro do liquidificador com água, um beta. Eu entendo muito, porque minha família tinha loja de aquários e peixes ornamentais. Então, toda a minha infância eu trabalhei limpando aquário, vendendo peixe. Ele bota o peixe ali e ele ameaça ligar. Ele liga. Aí o peixe começa a rodar. Ele liga de novo. E aí aquela audiência fica... Eu fico imaginando, né? Ele tá com os trechos que aquela audiência fica empolvorosa. Eu não sei, porque eu não vi. Se ele chega ao finalmente, provavelmente chega. Porque senão não estaria ali o vídeo. Mas nem interessa. O foco dele, gente, é ser visto. É ganhar audiência, que é o que todo mundo fala que você tem que ser hoje. Um influencer, que você vai ter dinheiro, que você vai... Ele tá arrumando um jeito horrível de ser visto, de ganhar gente falando com ele, gente querendo vê-lo, um monte. Eu imagino que numa live isso faça um sucesso absurdo. A outra cena era ele com um maçarico na gaiola dos passarinhos, assim, ele ameaçando queimar os passarinhos. Os passarinhos fugiam para um lado, ele botava o fogo, o passarinho fugia para outro lado, ele botava o fogo perto. Eu não sei se ele chegou a queimar os passarinhos. Talvez esse menino específico nem chegue a queimar os passarinhos. Mas, para mim, eu imagino essa audiência, porque é um show para um show sádico, um show perverso, um show absurdo, mas tem todos os elementos de um show, de um... Entende? Então, talvez a pergunta nem é... Porque a gente adora patologizar. A gente adora dizer, esse menino tem um problema. Então, inclusive no vídeo do deputado, ele dizia, esse menino, já pedimos a internação dele e tal. Claro, ele tem que ser tratado. Mas é muito mais fácil como sociedade a gente querer dizer que todos os meninos que fazem são doentes. Só que daí eu tenho 20 mil doentes numa live assistindo. Será que a gente não está causando essa doença? Acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Será que a gente não está permitindo o acesso à violência muito cedo, muito rápido, muito constante? Eu sempre falo, eu fui ver cena de morte em guerra quando eu tinha uns 15 anos no cursinho. Eu fiquei horrorizada. Já sabe aquelas fileiras de pessoas mortas? Hoje você abre aqui a internet, você vê isso a qualquer hora. Você vê aquelas cenas que esse deputado postou ontem, de um menino tentando matar animais. Assim, você vê isso, vê de novo, uma hora você naturaliza. A gente já naturalizou, né? Um monte de imagens. Gente, fui longe, desculpa. Falei pra caramba. Não, mas perfeito, Shelly, só um minuto, perfeito isso. Porque é uma. E até eu, há 4 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não conseguia conceber aquilo fora de um problema patológico. Né? Um problema eu não conseguia. E aí, justo, era aquilo que você conseguiu falar o que eu pensei no começo da live. Pô, então quer dizer que eu tenho 20 mil doentes? Quer dizer que eu tenho todos esses doentes fazendo a mesma coisa no mundo inteiro? Será que então entendeu? Então isso é muito... Claro, há problemas psicológicos, há problemas psiquiátricos envolvidos, até porque eles acabam sendo alvos mais fáceis e recorrentes e normalmente mais violentos por essa capacidade de serem manipulados ali, mas a grande maioria são jovens, né, saudáveis ali. Né? Saudáveis, claro. E aí eu até vou, você falou do livro, eu vou mostrar só para dizer uma coisa que talvez, que tenha comprovação aqui no livro, gente, de que o algoritmo do YouTube não apenas oferece imagens para quem tem interesse em criança, não apenas ele vai estimular o pedófilo que já tem essa tendência, como ele cria o pedófilo através dos algoritmos. Está provado, tem pesquisa aqui, ó, que a pessoa está lá procurando outra coisa, de repente ela recebe uma imagem de uma criança fazendo ginástica. Se ela demorar um pouquinho ali, eles mostram mais, e eles são capazes de criar o desejo na pessoa que não tinha, de tanto mostrar. Claro, e com adultos, imaginem criança. Isso não é um achismo da nossa cabeça, entendem? Se a gente achar que todo mundo é doente, a gente vai criar clínicas de internação. A gente vai ficar baixando a maioridade penal até chegar em 11 anos. 10 anos nós vamos estar prendendo o povo, porque é um absurdo. Quando a internet incitando os sadismo e crueldade. Onde o jovem estará daqui a 20 anos se com 10 ele começou na internet incitando os sadismo e crueldade ou assistindo essas coisas? E realmente, é a pergunta. Tem mais uma pergunta que eu vou juntar duas, porque elas são bem técnicas assim. Uma é,
Vocês concordam que os pais, na reincidência do filho que mata animais ou frequenta esse ambiente digital, deveriam ser responsabilizados civilmente? E outra que é de uma assistente social que eu conheço, ela me acompanha, ela diz: quais ações podem ser efetivas com os adolescentes e suas famílias para que não haja reincidência nesses atos infracionais que estão sendo cometidos nas plataformas? O próprio ECA, Shelly, ele prevê algumas possibilidades, e aí o ECA é importante falar, o ECA, hoje é até interessante a gente falar isso, né? O ECA antigo, né? Porque hoje a gente tem o ECA digital, né? Então, que nem é tão antigo assim, mas o ECA antigo, ele possui disposições cíveis a respeito da responsabilização dos pais, né? Inclusive o Código Civil trata sobre isso, a respeito da possibilidade de responsabilização cível pelos atos dos pais. Algumas circunstâncias afastam essa responsabilidade, né? Então não seria possível, pelo menos não numa primeira análise, a gente responsabilizar penalmente qualquer pessoa por uma conduta do outro, né? E aí é uma questão mais técnica, jurídica, mas o direito penal ele parte da premissa que cada um é responsabilizado pelas suas condutas. Agora, uma responsabilização civil, ela efetivamente seria possível, desde que, claro, ela não se origine unicamente da prática de uma conduta criminosa, né? Então, uma das hipóteses de rompimento dessa responsabilidade é quando o adolescente comete um ato infracional sem prejuízo de uma eventual responsabilização civil que ele Peraí, pode calma, suportar. você está falando em chinês. Vamos de novo. Aí é o A problema do prática da prática, professor. responsabilidade, calma, dá um exemplo prático, então. Então, se Então, um adolescente comete um crime como esse, de matar um animal numa live, a família não é responsabilizada necessariamente. Como que ela seria? Ela seria responsabilizada em que situação? Porque imagine que uma situação dessa gere, por exemplo, um dano patrimonial a mim e afetivo, que eu imagino que o cachorro fosse meu nessa situação. Né? Seria possível essa responsabilização sob a perspectiva civil? Sim, seria possível. Tá? Claro que não é uma responsabilidade imediata, automática, mas é uma... então a família só seria responsável, mas se for um bicho da própria família, que é geralmente o que Não, acontece. é só um exemplo, não se for só, né? Eu estou só dando um exemplo que seria possível a Teria que ter um responsabilidade. outro dano. Liz, tem alguma família que você viu ser responsabilizada pelo ato de um filho, nesse caso? Não, Porque no não. cyberbullying, por exemplo, a família que responde. Isso é Uhum, muito não, comum. A mas família tem que pagar a multa pelo cyberbullying que o filho ou a filha de 10, 11, 12, 13, 14. A primeira condenação por cyberbullying foi a família de uma menina de 10 anos, teve que pagar 13 mil reais para a família da outra. Isso é muito comum nesses casos de cyberbullying, a família ser responsabilizada. E a mesma coisa. mas nesse caso, nos casos que a gente atua, ainda não. Mas também é muito novo, né? Isso que a gente tem que ponderar também. Pode ser que aconteça durante o trâmite ali do processo, pode ser que aconteça, porque também, né, Flávia, é bom a gente dizer que boa parte, quando envolve menores, a gente tem a competência do Ministério Público, né, muito atuante ali, então é bom a gente ponderar isso. Mas eu não vi na prática até agora, porque também praticamente todos os processos ainda estão tramitando, né? E só talvez essa questão técnica, né? E aí eu até peço desculpa, porque quando a gente fala em responsabilização civil, a gente está falando de reparação financeira, né? Então fica difícil a gente pensar em uma reparação financeira quando você tem, nos casos, a grande maioria, que são animais que são pertencentes à própria família ou que são animais em uma situação de abandono, né? O que mostra ainda mais a vulnerabilidade de todo esse contexto, né? Então, quem vai pleitear essa responsabilidade civil? Quem vai pleitear, falar, olha, qual é o dano que eu tive civilmente, né? Nossa, Claro que tem que ter seria... tido um dano, senão, tipo, só a morte do animal não é dano Então, aí suficiente, né? seria possível, se a gente fosse pensar aqui, né? Claro que é um raciocínio jurídico muito mais complexo, uma ação coletiva, por exemplo, ou um dano coletivo à própria estrutura do meio ambiente, né? Então, aí a gente passaria realmente a uma discussão muito mais complexa. Mas, em tese, seria possível. Tá. E aí eu não me lembro qual foi a segunda pergunta Não, agora. o que fazer para que não haja reincidência? Eu só quero aproveitar, porque uma pessoa comentou algo que eu também acho que a gente sempre tem que respirar antes de determinar, né? Que ela diz assim, pode ser patologia, mas muitas vezes eles estão inseridos em uma situação disfuncional familiar e comunitária. Muitos são recrutados e procuram pertencimento do grupo. Sim e não. Não. Por quê?
Aí a gente fica imaginando que essa família necessariamente é que o Flávio acabou dando esse exemplo também. Não tem o pai presente, ou não tem a mãe presente, ou eles vivem uma situação financeira vulnerável. Mas não, eu tenho muito menino rico, com pai e com mãe em casa, com acesso à educação de qualidade, que também não se sente pertencente. Sim. Que também não está sendo visto de alguma forma, ou que até tá, que tem pais presentes e dispostos. Então, é uma coisa que é muito interessante quando a gente conversa, porque é muito fácil. Ou você culpar o infrator e dizer que ele tem uma doença, ou você culpar a família e dizer essa família não olhou, não cuidou, e daí ele não se sentia pertencente, ele foi buscar um grupo. Só que isso são respostas que não são erradas, tá, gente? Não são erradas, mas a gente está simplificando um fenômeno que ultrapassa classe social, ultrapassa países. E qual que é a coisa comum em todos? A única coisa comum em todos esses casos? Acesso precoce, acesso ao que todos nós vemos aqui, o cérebro imaturo, o tipo de conteúdo disponibilizado nas plataformas. Então, eu acho que a gente falou de tudo e talvez a gente não tenha dito assim, a função da plataforma aí dentro, a função da não regulação dessas plataformas. Como é que imagens desse grau de violência ficam circulando tranquilamente, chegando a adolescentes, né? Então, tudo faz sentido, tá, gente? Não estou dizendo que não faz, estou dizendo que é muito fácil você querer culpar uma pessoa, porque isso tira a nossa responsabilidade enquanto sociedade de não conseguir proteger essas crianças. Sim. Porque, em última instância, é tudo criança. E nós não estamos conseguindo fazer o nosso papel básico de dar prioridade para criança e adolescente. Shirley, eu gosto muito, né, sobre isso que você falou. Não é um fator, é multifator. Então, eu sempre gosto de trabalhar com fatores de risco. Quando você aumenta os fatores de risco, aumenta os fatores de risco, você aumenta, consequentemente, o risco, né? Então, por exemplo, todos esses que a gente falou, né? Por exemplo, uma família que não presta esse auxílio, essa proximidade ali, isso é um fator determinante, né? Inclusive, eu estou lendo um livro agora sobre atacantes, um livro até dos Estados Unidos, e ele fala tudo isso. Nada disso é um fator determinante. Mas todos são fatores que, quando acumulados, né, o empilhamento, que aí você aumenta o risco. Você pode ter todos os riscos e o risco não se concretizar, ou você pode ter um fator e o risco se concretizar, ou você pode ter até ausência de fatores e o risco se concretizar. Né? Então, muito bacana. Que difícil, né? Quando ele diz atacante, gente, ele tá falando... Flávio, você tá perfeito. Eu fico só traduzindo aqui, porque eu sei que eu conheço a gente. Atacantes são quem comete crime em escola, né? Quem entra atirando numa escola e tal, que infelizmente a gente tem isso no mundo inteiro, e no Brasil esse fenômeno cresceu bastante nos últimos anos. A nossa polícia, inclusive, é especializada hoje em parar um ataque antes que ele aconteça. A outra pergunta era... que ações podem ser efetivas com os adolescentes e suas famílias para que não haja reincidência nesses atos infracionais das plataformas digitais? Liz, um minuto e eu passo a resposta para você. E aí, o que vai evitar isso? A diminuição dos riscos. Então, assim, eu tenho uma fórmula mágica, né? Que, cara, faz isso e acabou o problema. Acaba as plataformas e acabou o problema. Não é isso. Né? Então, minimize, então, todos os fatores de risco. Agora, se eu tivesse oportunidade ali, aí vai uma visão pessoal minha, Liz, e depois eu gostaria muito de ouvir a sua. Qual é o maior fator inibidor, passível de efetivamente inibir esse tipo de comportamento? É a presença da família. É a proximidade da família. Porque a Liz falou no começo da live, e a gente está acabando, e eu repito, os pais, infelizmente, não sabem nem de perto o que seus filhos estão fazendo na internet. Então, eu acho que esse é o principal fator. Se a gente fala, cara, resolve isso. Pais, aproximem de todos os seus filhos quando eles estão usando os aparelhos celulares. E eu digo não só aproximar fisicamente, porque não é... A Alice postou esses dias, eu achei muito bacana. Não é que você vai ser o detetive do seu filho ali e o menino não vai ter... Não. É saber o que você está acessando, quais são os aplicativos que estão instalados. Pô, se ele está usando o Discord, para que ele usa o Discord? Porque tem Com que amigo você está jogando, né? Quem são esses amigos aí que você está conversando? Quem são? Porque o Discord ele pode ser utilizado. Eu me lembro, tem colegas que estudaram para concurso, né? Que o cara usava a biblioteca do Discord. Então, pô, estou usando para estudar. Será? Tem que saber. Então, a presença ali dos pais, olhando para aquele fenômeno ali, para mim é o maior e o mais efetivo fator inibidor, não só para o crime ou para o ato infracional, né, quando é cometido pelo adolescente ali, como a sua reiteração. Gostaria muito de ouvir a Alice também.
Eu só vou fazer um pedido, vocês que estão na live, quando a gente terminar a live, eu vou postar em collab com o Flávio e com a Liz. Se vocês puderem entrar e fazer algum comentário, porque isso ajuda a live a chegar para mais gente. Porque, infelizmente, todos os comentários incríveis que vocês estão fazendo e que eu não estou lendo para não interromper eles, porque o tempo dessas pessoas é muito precioso, gente. Não que os comentários de vocês não sejam, né? Mas é que eu quero aproveitar eles. Eles vão desaparecer. A live vai ficar gravada, mas os comentários vão desaparecer. Então, se vocês puderem entrar depois e comentarem, até perguntas a gente vai vendo com o tempo e ou responde ali ou faz uma outra live para tirar as dúvidas. Diga, Liz, como fazer para eles não reincidirem nesse tipo de violência? Eu acho que tecnologia a gente combate com tecnologia também, né? Se é letramento digital para os pais é imprescindível, imprescindível, porque a gente percebe que os pais não sabem nem encontrar o ícone, né? Do aplicativo ali que está no celular do filho, não entendem. E eu não estou nem falando dos aplicativos escondidos, porque eles escondem, né? Não estou falando nem disso, eu estou falando daquilo que é exposto mesmo. Letramento digital para os pais e é isso, conexão. Nós não estamos observando conexão nas famílias. É o pai e a mãe que chega do trabalho já com o celular na mão, né? Não tem uma refeição em família, não tem uma oração em família, não tem mais nada, não há interesse pela vida do filho. E isso eu acho que surte efeito, sabe? Eu acho que é exatamente isso. Oferecer talvez uma comunidade, eu dando a minha contribuição aqui, a gente precisa oferecer para eles comunidades que não sejam violentas, porque se a única comunidade ou grupo que essa necessidade de pertencer, a gente fala quase, muitas pessoas falam, que eles querem pertencimento. Lógico, quem que não quer? Todo ser Quem não humano quer quer? pertencimento, é o É básico. Se isso. você não pertence a algo, você não consegue sobreviver. Você vai entre autenticidade, tem muitos autores que falam entre autenticidade e pertencimento, você vai buscar pertencer, nem que você não seja autêntico, nem que você veja que aquilo é uma violência, mas você precisa do grupo para viver, e adolescente está nessa fase. Então, buscar o pertencimento não é o problema é que tipo de grupo nós, como sociedade, estamos oferecendo. É o grupo de jovens da igreja, é o grupo de escoteiro. Eu tenho um sobrinho que participa dos escoteiros, ele ama, tipo, lá ele aprende coisas legais, ele tá longe do telefone, ele tá fazendo outras coisas. Mas não tem escoteiro na minha cidade. Não tem. É um grupo de dança, é um grupo de música. As artes podem ser incríveis nesse lugar, gente. A pessoa, ela tá preocupada em aprender a tocar um instrumento e montar uma banda. Que tipo de comunidade a gente, adulto, consegue fomentar, oferecer, estimular para eles, assim, né? E talvez ouvi-los mais. Quando nós não vamos conectar com ninguém se a gente não escutar. Se a gente achar que tudo que eles falam é besteira, se a gente achar que as gerações mais novas são tudo bli, 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 blá, 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 ficar falando mal, não vai ter conexão, não tem empatia sem escuta. Olha, eu aqui, tadadã. Deixa eu ver se dá tempo para mais uma pergunta, como vocês estão aí de agenda? Sim, Porque eu vou dar aula daqui a pouco, mas acho que a gente consegue fazer mais uma. Nossa, são muitas, mas tem uma moça aqui que ela fez uma pergunta, ela é ampla, mas tá, aquela coisa meio, sabe, pergunta e resposta. Ela falou assim, ó, que ela tá fazendo um trabalho com crianças e adolescentes sobre segurança digital. Quais conteúdos não podem faltar no projeto? Tipo, se você vai falar de segurança digital hoje para criança e adolescente, o que não pode faltar? Liz, vai, Liz. Cara, eu acho que conscientização de risco. Então, eu sempre tive uma visão, e eu confesso que eu tive um dilema moral de falar, né? Depois de tantos anos trabalhando com isso, eu acho que a primeira live que eu faço, assim, pública para falar disso, porque eu sempre pensei assim, pô, será que eu falando disso, eu não estaria de alguma forma apresentando algo que grande parte dos jovens não conhece? Porque eu vejo um cenário ali, esse cara aqui é terrível. Mas será que todo mundo sabe o que está acontecendo? E eu sempre fiquei um pouco pensando nisso. Será que não é melhor eu tentar achar esses jovens e tratar especificamente com ele? Ou será que é melhor eu abrir logo o grande risco que todos estão expostos? E hoje eu tenho plena convicção, e o projeto Guardiões da Infância, que você participa, da Polícia Federal, ele parte dessa premissa de antecipação de risco. Então, para que o jovem possa se proteger do risco, do aliciamento, do sextortion, de um grooming, né, de um aliciamento, né? Vou tentar traduzir ali rapidamente, um aliciamento, seja por um ato de violência, seja por um ato sexual, ele precisa conhecer esse risco. Então, quando a gente está falando de uma metodologia preventiva, a exposição a situações de risco a que eles já estão expostos, independentemente de eles conhecê-los ou não. Essa é uma perspectiva. E a segunda, que eu acho formidável esse trabalho que a Alice tem fazendo, Liz. Eu, inclusive, tomei a liberdade de botar o símbolozinho que você está usando lá aqui na minha telinha.
porque de fato, fazer com que os pais conheçam isso, Shelly. É isso Há aí. eu me incomodo muito com essa sensação de tranquilidade, né? Não que eu queira plantar o caos, também não é isso, né? Porque o caos não serve, a gente tem que pensar. Mas é muito importante que os pais saibam o risco a que estão correndo os jovens, né? E aí você falou de um fator, eu já encerro, quando você falou do nível ali, né? Quer dizer que é só o jovem ali que tem ali uma família, muitas vezes numa situação de vulnerabilidade econômica, ou todos estão expostos. Essa informação é muito importante. Todos estão expostos. Todos estão expostos. Agora, o que as pesquisas dizem, né? Conforme a gente aumenta a vulnerabilidade social, as atividades diárias dos jovens, elas diminuem. Então, se a gente pega ali um jovem que ele tem o inglês, ele tem o judô, ele sai da escola, ele tem que ir para tal lugar, ele volta. A gente diminui, não dolosamente, mas é uma consequência, o acesso. Então, quando a gente diminui o acesso, a gente possibilita que esse jovem fique fora. Então, estar mais tempo na rede é um fator de risco. Então, quando a gente diminui esse tempo de exposição da tela, a gente está diminuindo um fator de risco. E quando a gente vai ver aquela mãezinha que tem que sair 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para pegar um ônibus, passar 2 horas no trânsito, chegar no trabalho, trabalhar às 8 horas, passar 2 horas para voltar para casa, muitas vezes ela não tem condição. E aí não é nada, você falou muito bem, não é nada, tipo, a mãe está abandonando o filho. Não, às vezes as circunstâncias ali exigem esse tipo de ação. E esse jovem, muitas vezes, ele está o dia inteiro ali dentro de casa. Né? E ele precisa gastar o tempo dele. Então, o que a gente percebe? Né? Não sei se você já viu um livro chamado A Fábrica dos Cretinos Digitais, né? E ele faz uma análise muito bacana que ele fala o seguinte: independente do conteúdo, independente do que ele está fazendo na internet, o tempo de exposição de tela aos jovens, principalmente naquela primeira idade ali até 6 anos, depois ele aumenta ali dos 6 até 12, 15, ele é um fator de risco, porque ele desloca a rotina, né? Fala-se ali de um fenômeno de deslocamento da rotina. Então, enquanto o jovem está na rede, ele não está se socializando. Enquanto o jovem está na rede, ele não está ali criando laços com seus amigos, ele não está ouvindo o que sua mãe tem a dizer, ele não está olhando para o seu pai, né, para sua mãe, ele não está convivendo. Então, esse deslocamento de rotina, ele já é algo extremamente lesivo, principalmente nas primeiras fases ali da evolução. Então, eu acho que essa questão, conscientização de risco nas duas abas, né, filhos e pais, talvez ali o que eu diria que não pode faltar e não pode faltar de maneira nenhuma. Antes da Liz me dizer, eu vou dizer o que eu acho que não pode faltar, eu concordo com você, e falar para vocês, dá para falar tudo. Eu dou aula de perigos no digital para crianças de 6 a 12, né? As escolas me contratam, e para adolescentes, e para adultos, e para pais. E eu falo, Shirley, mas como é que eu vou falar de pornografia com criança? Claro, você não vai falar, porque você não quer adiantar que existe pornografia para uma criança que não viu. Mas você pode falar para uma criança de 6 anos que imagens de pessoas sem roupa não pode. Se você receber uma figurinha de uma pessoa pelada, você tem que avisar seu pai e sua mãe. Entende? Porque daí aquele que já teve acesso, que tem lá às vezes 9 anos e já teve acesso à pornografia, ele entende o que você está falando. E aquele que nunca viu, ele já sabe se aparecer alguém sem roupa. Então sempre tem um jeito de falar adequado para a idade, porque se ele está online, ele vai ver pornografia. Soft porn, né, que é essa pornografia mais leve, disfarçada, a pessoa picando um pepino com uma segunda intenção, que tem muitos vídeos assim hoje. Mas ele pode ver coisas diretamente. Então, você vai falar das partes íntimas, você vai falar que ninguém pode ver, você vai falar que tem imagem de gente pelada na internet, que isso não é para criança, que isso aparecer tem que falar. Então, tem como você falar sobre todos os riscos de um jeito adequado para a idade. Se você está dando acesso, você tem que dar informação, senão você está cometendo uma violência, né? Perfeito. Liz, o que você acha fundamental? Ela vai fazer o projeto com criança e adolescente. O que ela não pode esquecer? É exatamente isso que o Flávio disse, concordo plenamente com ele e com você também. Eu acho que a gente tem que sim tocar em alguns assuntos que são ditos sensíveis e não são, porque estão expostos ali o tempo inteiro. Vamos considerar que eu tenho vítimas de 6 anos, né? Eu tenho vítimas de 6 anos de idade. São sensíveis para nós adultos, porque a gente imagina que criancinhas não têm acesso a nada e hoje a gente deixa eles ter acesso a tudo, né? Sim, e considerar exatamente também o que o Flávio disse, que os pais estão perdidos, né? A gente tem que dar esse letramento digital para os pais, mínimo, porque assim, como que eu vou ensinar também dentro de casa, é óbvio,
porque ela está falando aí de um curso, né? Mas tem que ir dentro de casa também, né? Como que a gente vai explicar, ensinar se a gente não sabe? Eu acho que começa por aí também. Então, eu concordo plenamente com o que o Flávio, com o que você disse sobre essas duas vertentes. O que dizer e tudo pode ser dito da forma correta, ponto. Né? Porque eles já estão tendo acesso a tudo isso. Não se enganem, pais, mães, não se enganem, porque eles estão tendo acesso. Acho que esse é o recadão dessa live, né? Eles estão tendo acesso a tudo e a gente está atrasado porque a gente não quer conversar sobre isso, porque a gente acha que eles não estão tendo acesso. Gente, eu sempre falo, se nós adultos somos vítimas de golpe, sempre, se o criminoso encontra a gente porque a gente está online, ele encontra a criança e o adolescente também. Ele vai encontrar. Então a gente é o responsável. Claro que eu dou aula para a criança para ela conhecer um pouco mais, mas não é obrigação dela se cuidar de um criminoso, a obrigação é nossa. Né? A gente tem que pegar talvez essa responsabilidade com mais afinco, né? Só para encerrar, pela segunda vez, né? Dica direta para os pais. Ó, agora estamos falando com os pais. Pais, façam tal coisa. Tem uma dica que a Ali sempre fala, eu vou repetir. Celular não entra no quarto à noite. Celular Nunca. não entra no quarto. Você tem que ficar com o celular. Não adianta você dizer assim pro filho, filho, joga mais meia hora e depois para, tá? Porque o celular é irresistível, ele é viciante, ele é feito para isso. Se tirasse o celular de noite, não tinha tanto problema. Quantos vídeos eu já compartilhei com vocês, gente, de criança de 8 anos acessando de madrugada, de criança de 7 anos acessando de madrugada, adolescente, o cyberbullying é na madrugada. Essa já tá dada. Nada de celular no quarto à noite. O celular é do adulto, ele empresta aí pro adolescente, de noite fica com ele. Que mais? E se interessar pelo que o filho consome, né? Isso é imprescindível. É o que você disse, esse pai, o Paulo, né? Sensacional. Sentar do lado dele, do ladinho ali, e ficar, olha, mostra pra mim o que você consome. É óbvio que não vai ver tudo, pai, não vai ver tudo. Não se enganem. Não se enganem, porque, enfim, eles sabem burlar sistemas, né? E é natural porque eles respiram. Adolescente, criança e adolescente respira tecnologia, respira internet, né? Eles estão passos, inúmeros passos à nossa frente. Mas eu acho que é isso, é uma conversa direta, é uma conversa sincera, é explicar os riscos e dizer também, eu acho isso imprescindível, que a gente também não vê na prática, é dizer que pai e mãe é porto seguro de filho, né? E tem que ser. E tem que ser. Flávio, dica direta aqui para as famílias, pai e mãe. É Para sair isso, fazendo né? agora. Eu repito, conheça os riscos. Conheça o que seu filho, para você saber lidar com isso, saber. Existe, né, a colega até perguntou o livro aqui, eu estou lendo os comentários, é A Fábrica de Cretinos Digitais. E logo no começo do livro ele fala assim, uma falácia, né, que eles são nativos digitais e por isso eles sabem fazer tudo na internet. E ele começa a fazer uma análise que todo o tempo, na verdade a maior parte do tempo, eu ousaria dizer todo o tempo, todo o tempo que eles estão online, eles não estão programando, aprendendo programação. Eles não estão lá lendo ali, estudando sobre Shakespeare, Não, eles estão fazendo atividades rotineiras em plataformas e redes sociais que foram feitas para que uma pessoa que não tem o menor conhecimento consiga usar. Então, ela foi feita para isso. Ela foi feita para todas as pessoas, inclusive qualquer um vai saber usar. E aí eu ouso dizer qualquer um. Inclusive, a gente tem hoje um novo fator de preocupação, que é o acesso desregrado à população idosa. Como essas pessoas estão sendo expostas a isso, né, justamente num nível de redução ali da capacidade de resistência, da identificação de informações verdadeiras e falsas, da dificuldade de identificar um conteúdo produzido por inteligência artificial, idosos. Inclusive, fica aí a dica para uma outra fala ali, que Não, eu vou fazer uma live, você me lembrou, eu já convidei aqui o professor Jorge Valença, que é especialista em design manipulativo, ele só estuda isso, como eles treinam para nos manipular. E vai ter a live com o professor Jorge e um outro especialista que é o Pablo, eles vêm juntos para a gente falar disso. Então, gente, sacaram? É um pouquinho, a gente volta, mandem dúvidas na live que a gente vai publicar, sigam a Liz, sigam o Flávio, eu vou deixar os arrobas deles aqui. E os livros eu vou colocar na descrição também. A gente falou da Máquina do Caos, da Fábrica de Cretinos Digitais. E eu quero recomendar também o Guia do Midiatra, porque ele tem dicas muito práticas para as famílias. E eu quero terminar com a dica dele. Ele fala o seguinte, o autor desse livro.
É muito difícil você controlar tempo de tela hoje, porque tem tela em tudo que é lugar. É o celular, é no elevador, é no carro, tudo tem tela. Então, você como família pode controlar o tempo sem tela. Quais são os momentos dentro da rotina da família, da semana, que você consegue garantir que ninguém está na tela? Nem você adulto, nem as crianças, nem os adolescentes, que não tem uma TV no fundo, porque eu cresci com uma TV ligada, tipo, 24 horas, ficava aquele barulho da TV. Nada. Então, ao invés de você controlar o tempo com tela, tenta criar e fomentar na sua família espaços sem tela. Vão jogar um baralho, vão inventar, vão dar um jeito, vamos caminhar no bairro para ver o que tem. Vamos inventar coisas sem tela e tentar, ao menos, nos proporcionar isso, para dar uma garantida que a gente tem esses espaços dentro da vida. Muito obrigada. Sempre que vocês quiserem dar recados aqui, venham, porque a gente precisa de muito auxílio. Como disse o Flávio, é tudo novo. A gente está tentando segurar a mão do outro, nós não temos todas as respostas, mas pelo menos a gente atualiza a dúvida, né? Deixa uma dúvida um pouco mais atual do que ontem. Liz, admiração profunda e total. E contem com. Olha, você deu os coração aqui. Obrigada a todos que estiveram conosco e até o nosso próximo encontro. Se cuidem. Juntos a gente pode criar um ambiente mais amoroso e ético para todo mundo, mesmo no digital. Abração! Tchau, tchau, pessoal. Abraço.